Thundershibuns, slashers. Mortes pitorescas. Mortes pitorescas. Coisas que beiram o cafona também, que é a melhor parte. Quando beira o cafona e quando não só beira, mas transborda pro cafona, eu gosto mais ainda. Exatamente. E é aquela coisa, são aqueles assassinos de filmes que eles parecem imparáveis. Que mesmo eles andando a 1 passo por minuto, eles parecem estar te alcançando mesmo que você esteja correndo que nem o Usain Bolt. Inclusive, quando eles não têm a menor pressa e as pessoas vão correndo, tropeçando, aí é quando a gente fica mais nervoso assistindo, né? E eles vêm em todos os seus tamanhos, formas e formatos e etc. Você tem desde... Bom, a gente pode colocar que o T-800 de O Exterminador do Futuro 1, ele é um slasher. Ele é um assassino de slasher. Por quê? Porque ele tá caçando pessoas. Sarah Connor. No caso, ele tá caçando todas as Sarah Connors da cidade. Mas eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho pra origem, porque tem uma coisa interessante nesses caras. Parece que tem alguma coisa interessante em você jogar esses caras no meio de uma cidade e ver o caos acontecendo. Pra nós, espectadores, é um prazer meio bizarro, né? É uma coisa meio macabra, né? Eu acho que a galera às vezes curte meio com culpa, né? Tipo, ai, não sei se eu devia estar gostando disso aqui. Mas depois que você se joga no slasher, você vai embora, né? E às vezes você gritando, não vai pra aí não, seu burro! Não, sai! Cara, dá aquela agoniazinha, né? Você se sente levemente, intelectualmente superior aos personagens que você tá assistindo. Isso é muito bom também. Por mais que, provavelmente, na mesma situação, você estaria de maneira tão desastrosa quanto aquelas pessoas. Sim. Olha, eu acho que um dos primeiros slashers que a gente pode considerar mais modernos veio desse cara aqui, ó, Dario Argento. É um dos maiores diretores de terror de todos os tempos, que ele dirigiu um filme chamado Prelúdio pra Matar. Eu não gosto muito do título Prelúdio pra Matar, que é o título aqui no Brasil. Quando você tem um profundo rosso, vermelho profundo, deep red, sabe? E esse cara influenciou muita gente do meio. Influenciou o Wes Craven, mas um dos primeiros caras que ele influenciou, e eu acho que é o nosso primeiro grande convidado dessa confusão aqui, é esse cidadão, Leatherface. Clássico de Tobe Hooper, o Massacre da Serra Elétrica. O Leatherface e a família dele de apreciadoras de carne humana, vamos colocar assim, pro YouTube não desmonetizar a gente. Sim. Sabe? São vilões exagerados, são vilões cartunescos. O próprio visual do Leatherface e a forma como ele se comporta são exageradas. Tem aquela dança que o Leatherface faz no final junto da própria serra elétrica do filme. Que, aliás, lembrando, isso aqui não é uma serra elétrica, é uma motosserra. O título do filme mente pra vocês. Isso é uma motosserra, não uma serra elétrica. Ele faz uma dança e é um espetáculo meio bizarro. Ele tem aquela máscara feita da carne das vítimas anteriores dele. Meio que pegou todo mundo no contrapé esse filme. Porque você tinha lá aquele bando de jovens fazendo uma viagem de furgão no meio dos Estados Unidos, parecendo a galera do Scooby-Doo. E eles param e acabam encontrando essa família maluca e esse louco aqui. É uma coisa... E esse filme é bem gráfico, gente. Esse filme foi proibido em muitos lugares por muito tempo. Então não dá pra dizer que é uma coisa assim... Pra sensibilidade de hoje até que vai, mas... Era uma coisa que pra época chocou muito. E a galera foi atraída pelo choque. Com certeza. Agora, Fê, qual é o teu slasher favorito? Qual é o teu monstro criminoso de slasher favorito? A minha franquia favorita de slasher eu conheci quando eu tinha apenas a tenra idade de 7 aninhos. Por muito tempo eu me considerei uma criança talvez levemente psicopata por causa disso, porém, eu descobri que lá nos Estados Unidos é o primeiro contato que a maioria das crianças tem com o gênero de terror. E aí tudo fez sentido pra mim, que é a franquia do Brinquedo Assassino, do nosso glorioso Chuck. Eu tenho um fascínio meio inexplicável com o Chuck, que é muito nostálgico também, porque o Chuck, os primeiros filmes, eles tinham uma pegada mais de terror. Mas quando eu era criança, o primeiro filme que eu acabei alugando, na gloriosa locadora, eu cheguei e vi um filme que tinha 2 bonecos na capa, falei, pô, deve ser legal. Meu pai não reparou que eu tinha pego um filme de terror e alugou pra mim. E era nada mais nada menos do que o slasher A Noiva do Chuck, que até hoje
é o meu favorito, assim, por motivos extremamente nostálgicos. E quando eu fui rever adulta, eu inclusive tomei até um susto, porque a Catherine Heil é a mocinha do filme, antes dela ser a Catherine Heil. Eu olhei e falei, meu Deus, a Catherine Heil, o que ela tá fazendo aqui, sabe? Olha aí, mas é extremamente incrível você ver, principalmente a transformação da Tiffany na boneca, e ali a franquia já começa a descambar pra um lado mais terrir, que é uma forma bem popular de slasher hoje em dia. Muitos dos filmes mais moderninhos que a gente tem visto tem mais essa pegada que é o terrir, né? Que é um terror cômico, mais do que aquele terror tipo Massacre da Serra Elétrica, né? Tipo Halloween, que é uma coisa mais focada em, de fato, só assustar mesmo a galera. E eu gosto muito desse gênero que vai um pouco mais pra comédia. Que ainda assim tem muito gore, tem muito sangue, tem os assassinatos, mas ele também tem, geralmente, uma crítica sarcástica à sociedade, coisas assim. Uhum. Eu gosto mais desse tipo de filme. E eu amo o Chuck e a Tiffany. Gente, tem os bonecos fazendo coisas censuradas. E a filmagem, você vê só a sombrinha deles. E eu com 7 anos vendo aquilo. E assim, eu era inocente, né? Mas essa franquia, sinceramente, aí depois eles lançaram do filho, então eu fiz o caminho inverso. Eu vi esses mais de terrir primeiro e depois eu voltei pra ver os originais. Eu falei, pô, esse Chuck aqui do primeiro e do segundo filme eu não queria encontrar, não. Agora, o Chuck maneiríssimo, que inclusive continua na série nova, né, que agora já tá na 3ª temporada, é o meu Chuck favorito, com certeza. Olha, tu falou de um que a gente tem que colocar a gente tem que colocar nessa lista de mais procurados. Michael Myers de Halloween. Sim. Também conhecido como a forma, the shape. Porque você geralmente só vê aquela forma do Michael Myers com aquela máscara, que aliás era uma máscara do William Shatner, do Capitão Kirk, que foi modificada pela produção do John Carpenter. Era uma máscara de Halloween do William Shatner como Capitão Kirk. Nossa, bom, ok. Franquices à parte. A gente conheceu o Michael Myers indo detonar adolescentes. Ele é considerado como uma encarnação do mal nos universos Halloween, porque tem várias cronologias Halloween. Se você colocar, você tem que acompanhar quase por um diagrama para ver quantas ramificações Halloween teve. Inclusive as mais recentes, elas são tentativas de continuações diretas do filme original dos anos 70 do John Carpenter. E, primeiro de tudo, é uma franquia que deu pra gente a Jamie Lee Curtis. E segundo, o Michael Myers é aquele assassino serial que é totalmente estoico. Ele não fala. Ele só tá lá. É como se fosse o abismo nietzschiano, sabe? Quando você olha pro abismo, o abismo olha pra você de volta. E aquela coisa, por pior que os últimos Halloween tenham sido, e foram bem ruins, eu odiei Halloween Ends e Halloween Kills. Existe uma coisa lá, uma brincadeira que eles fazem com a questão da escuridão na alma humana. Você tem multidões de pessoas que foram levadas por conta do medo a tomar decisões, tomar atitudes que elas realmente não tomariam. E isso dá uma virada no gênero slasher que eu acho muito interessante, que é o medo provocado por esses monstros transformando as pessoas em monstros. Por pior que os filmes tenham sido, essa reflexão eu achei bem interessante, sabe? E continuando ainda na questão do terror que tu falou, é impossível não falar de Pânico. Eu amo a franquia Pânico. Nossa. Hoje a Hexalogia é Pânico, né? Tô querendo fazer um set aí, mas do jeito que a coisa anda, né? Com aquelas produções, mas isso aí já é um vídeo completamente diferente. Sim. Mas é impossível você não gostar de Pânico, porque, primeiro, se você é fã de filme de terror, é o tipo de longa que te deixa... As referências te deixam arrepiado, se você é fã. Se você não é fã, você acaba virando fã por conta da paixão que você tem personagens falando sobre filmes de terror. A partir do segundo filme tem toda a questão da metalinguagem com A Facada, que é o filme dentro do filme. E você tem essa figura do Ghostface, que ela não se repete. Você tem vários Ghostfaces durante toda a franquia Pânico. E tentar descobrir quem tá por trás da máscara dá aquele prazer. Vira um whodunit de terror, né? Vira tipo quase um Scooby-Doo, exatamente. É muito maneiro, porque ao longo da franquia, eles vão explorando isso de uma forma que, às vezes, eles já subverteram tanto essa fórmula de quem é o Ghostface. Às vezes eles fazem conexões com os filmes antigos, às vezes... Pra mim, inclusive, não vamos dar spoilers aqui, mas eu amo a virada do 4. Eu achei a virada do 4 tão sensacional. Porque realmente foi uma coisa muito inesperada. E o mais legal, acho que, da franquia Pânico, pra mim, pelo menos, é como...
ao longo dos filmes, eles vão começando a querer criticar também ou comentar como anda o gênero de terror com a geração atual. Principalmente quando você vai pulando um tempo, sabe? Por exemplo, agora quando eles foram pro 5 e o 6, que são esses mais modernos, eles aproveitaram pra falar muito sobre o terror, como ele virou, né? Esse terror mais psicológico, com esses filmes da A24, do Jordan Peele. Então eles fazem brincadeiras com isso. Mas eu acho que pra mim, até hoje, a coisa mais legal que eles fizeram foi logo no começo do primeiro Pânico, que diferenciou ele do resto, é você já entrar com uma atriz como a Drew Barrymore, que já era muito famosa, o que te faz achar que ela vai ser a protagonista do filme, e você cria apenas a abertura da franquia com ela. E é uma cena, assim, de arrepiar. E é a cena, acho que até hoje, que é a mais icônica da franquia. Que é a Drew Barrymore, loirinha, de cabelo cacheadinho, atendendo o telefone, né? E tendo essa conversa por telefone, né? Tem isso também, que a voz é sempre distorcida, você nunca sabe quem é. Então eu acho que... Exatamente. É aquela coisa que nem você falou do Michael Myers... que é uma figura onipresente, qualquer um pode ser o Ghostface, ele pode estar em qualquer lugar, pode ter mais do que um Ghostface, e ele sempre aparece no momento que ninguém tá esperando. E ele aparece em lugares onde você deveria estar seguro, sabe? Na sua casa, no seu trabalho, às vezes você foi no banheiro e de repente tá o Ghostface lá, sabe? É muito maneiro isso ser... que vira quase uma coisa sobrenatural, mas são pessoas de carne e osso. E tem esse quê de Scooby-Doo. Então é uma franquia também muito única. E ela criou um fandom gigantesco também dos personagens. Personagens do primeiro filme até hoje são citados nos mais modernos. Essa coisa de você ter a franquia Stab também, que aí você pode ir fazendo a crítica. Daí eles começaram a fazer essa brincadeira de ter um filme dentro do filme, dentro do filme... É um negócio realmente muito interessante. 4 é uma coisa eu amo Pânico louca. 4. É louca. E é tipo Inception. Você nunca sabe quando que aquilo vai parar. Quem são os verdadeiros protagonistas desse filme, sabe? É muito bom. Eu amo Pânico 4. Mas olha, é impossível falar de slasher sem falar desses dois caras. Fred e Jason. Ah, sim. Nossa. Até porque a gente tava falando de Pânico, Wes Craven, Fred, cara. E tá falando aquela coisa de ser atacado num lugar que você tá mais seguro. É justamente isso que o Fred faz. O Fred ataca a gente nos nossos sonhos. Chega um ponto que você não pode mais dormir. Eu acho que, tipo, se você me perguntasse qual slasher você teria mais medo de entrar, seria no Hora do Pesadelo, com certeza. Porque eu já tenho um problema com insônia. E eu já sou ansiosa. Se chegasse um ponto da minha vida que eu não pudesse descansar, eu ficar, assim, com privação de sono, é o maior pesadelo pra mim. É horrível. Eu não existo se eu não durmo, sabe? E aquelas rimas do... É quase uma cantiga de Ninar dos Infernos, né? A Hora do Pesadelo é incrível e o Fred tem aquele senso de humor sarcástico e vai brincando com a realidade das pessoas, usando os jogos psicológicos. Cara, e sem contar o visual clássico do Robert Englund como Fred, que é algo de outro mundo. Mas o Jason e a mãe dele também... A gente tem que fazer esse linkzinho também com o Pânico 1, que uma das perguntas é quem é o assassino de Sexta-feira 13, o primeiro. Não é o Jason, é a Sra. Voorhees, é a mãe do Jason. E também é um monstro que ataca lá Crystal Lake, ele tem, entre aspas, um motivo pra fazer aquilo. E vai atacando adolescentes, o pessoal desses campos de verão. Cara... É uma coisa bizarra o Jason. E aquela máscara de hóquei dele e as coisas estranhas que fizeram com a franquia, tipo, mandar ele pro inferno, ou mandar ele pro futuro, como fizeram com o Jason X. É uma coisa... Cara, e ele com aquela figura imponente, o machadão e a máscara de hóquei. Que era uma coisa comum, né? Você pega um equipamento esportivo e você transforma aquilo na face do terror. Isso é muito maneiro também. Mas, Fernanda, a gente tem que lembrar o seguinte. Tem esse cara, né? Um tal de Eli Roth aí, que ele fez alguns filmes como Albergue, ele foi o Jill Bear lá do Bastardos Inglórios, amigão do Tarantino, né? E... Ele gosta de um gore, né? Ele gosta de um gore. E ele tava naquela época fazendo o Tarantino tava naquela época fazendo o Grindhouse, junto do Robert Rodrigues. E tiveram aquela ideia de colocar aqueles trailers falsos no meio entre
Planeta Terror e A Prova de Morte, que aliás é um slasher em si, só que o assassino, que é vivido por Kurt Russell, ele não usa uma arma, ele usa o próprio carro pra matar as pessoas. Maneiro também. É um uma belo ideia bem slasher, doida. aliás, assistam A Prova de Morte. E no meio dos dois filmes você tinha aquela série de três falsos, como por exemplo o Don't, do Edgar Wright. Mas um dos que ficou mais na cabeça da galera foi o Thanksgiving, que tem algumas cenas que a gente literalmente não pode mostrar aqui, porque são muito pesadas. E isso um trailer falso. Faz 16 anos que esse trailer falso foi lançado. E agora, 16 anos depois, o Eli Roth lança esse trailer falso como um filme. Tiveram algumas mudanças, claro. Existem algumas referências, certo? Mas algumas coisas que foram colocadas naquele trailer não estão no filme, porque o filme se passa em tempos contemporâneos. E eu tive uma conversa com o Eli Roth perguntando sobre algumas dessas mudanças, um porquê de algumas dessas mudanças. Eu gostei muito de Thanksgiving. É um slasher que ele não tem medo do ridículo, ele não tem medo de ser ridículo, ele não tem medo de colocar coisas toscas na tela. Ele gosta disso, ele aproveita isso, sabe? Quem assistiu Eu confesso que eu tô muito curiosa pra assistir, sabia? É aquela coisa, é um filme que não se leva a sério, mas ele tem um começo, tem uma coisa no começo do filme que é o que dá, é o estopim pros acontecimentos que você vai ver depois. Que é muito real. Que é uma Black Friday, Thanksgiving, feriado sangrento aqui no Brasil. Verdade, a Black Friday é na semana do Thanksgiving, né? É a sexta-feira da semana do Thanksgiving. O dia de ação de graças. Quinta, na sexta-feira você tem a Black Friday. E é uma coisa meio louca. Então essa história de terror, ela se passa durante a Black Friday, é isso? Ou durante o dia de ação de graças? Ela tem um estopim na Black Friday de um ano e ela se passa durante os dias que levam ao feriado de ação de graças do ano seguinte. Porque você tem um tumulto na cidade em que pessoas são atropeladas, morrem esmagadas, tudo por conta de uma Black Friday que dá totalmente errada. E aí você aquelas promoções irresistíveis e a galera surta e sai de si. Eu dei tipo o aniversário Guanabara. Exatamente, eu dei esse exemplo pro Roy Roth e ele disse que viu! Ele disse que viu o vídeo do aniversário Guanabara! Ele deve ter sido parte da pesquisa dele, né? Ele deve ter pesquisado, tipo, sales that went very wrong, né? Tipo, grandes promoções, liquidações onde deu tudo errado, sabe? Onde virou violência. E é aquela coisa, a partir daí, começam a acontecer coisas bizarras na cidade, assassinatos bizarros no meio da cidade. É um filme muito bacana e eu tive a oportunidade de conversar com Eli Roth sobre ele. Olha aí. Well, Mr. Roth, after 16 years, the table is set and the services finally began. It's true. How was the journey to bring Thanksgiving from that glorious fake trailer 16 years ago to the movie we have now? Well, it took a long time because, my best friend Jeff and I, we had this idea since we were 12. So we had no story, just the kills. And then we did the kills and we thought, okay, we're done. We did it. We did the best parts. Why make the plot and the characters? So it just took a long time of us figuring out, why do it? What's the purpose? And then we started seeing the videos of the Black Friday trampling and I thought, wow, that would be such a great way to open a horror film. That riot was very scary because it's very real. Yeah, we shot it real. I mean, we shot the whole thing in 4 nights outside, and 2 nights outside, 2 nights inside. And the only way to do it is just to do it. We had 20 stunt people, hundreds of extras, and we just went for it. We have in Brazil something called Aniversário Guanabara, which is our Black Friday. Something like that can happen. Yeah, I've seen the videos. It happens all over the world. People go crazy when there's a sale, and they have free things, they just lose control, and mob takes over, and people just go, all rules of behavior go out the window. And in America, Thanksgiving is about being thankful. What are you thankful for? I'm thankful for my health, my family, my friends. That's all I need. And then 2 hours later, they're trampling over each other for a waffle iron. So that to me was interesting ground for a horror film. Well, slashers and gallows are very popular with the public. We have Dario Argento, we have Wes Craven, Top Hooper, and we have you. Why do you think that slashers are so attractive to the public? Well, they're fun. It's fun to guess who the killer is. They're transgressive. There's something perverse about them, especially around a holiday, which is always about celebrating. It's supposed to be about family, that,
you know, everyone's there and you go, what if someone chopped up everyone's heads? There's just some very strange thoughts we have, but it's just fun to go to a movie and scream. You know, it's especially when the deaths are just a little bit crazy. Those are the ones I like. I was like, oh, what if you stuck someone's face to a, you know, freezer and then they ripped it off, then they tried to use their phone, just all of those little things that you think of. It's just fun to do them. We have famous actors in the movie playing the grown-ups. Yeah. We have Gina Gershon, we have, damn, Rick. Yeah, Rick Hoffman. The best. He's awesome in Suits. We love him. And how to get these characters that has some kind of public persona and put in the movie? Well, I got lucky. I mean, look, I've been doing this a while now, so I know a lot of people. I worked with Gina on Borderlands, and she wrote me, and she goes, when are you going to put me in a horror movie? I was like, actually, I'm casting right now. You want to come up? And you make it easy for them, and you make it fun. You know, Rick, I've known since Hostel, since before Suits. So, you know, we have a relationship. We've wanted to work together. I said, do you want to play this part? Patrick Dempsey, I didn't know. He reached out to me because he wanted to switch up his career and not do romantic And comedies. Patrick was in Scream. He was in Scream, but he's incredible. But he hasn't really done his own horror movie where he's the star of it. And then we've cast all these incredible young actors. So the mix of the veteran actors and the young actors just really works well. There's something weird ratings about movies. It appears that sex is gets a greater rating than violence. And the movie has a little bit less sexuality, a little bit than the trailer. Was because of the ratings? Well, the trailer, it was in the context of Grindhouse. You know, the trailer was designed to go between Planet Terror and Death Proof. So that trailer is part of a 3.5-hour experience where it's, you know, parodying those 70s drive-in movies, which were filled with sex. In 2023, people want sex on their phone. You get it on your phone. So when people go to a movie, it's not like when I would go to the movie, that was the only place you could see nudity. But in 2023, people are going to the movies for a different experience. They can be uncomfortable with sex. So unless you have a really strong reason to do it, just people are there to be scared, and for the kills, it didn't really feel as essential ingredient as it did in the 2007 version, which was a parody of a 1980 movie. So, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Nice to meet you. Great questions. Cara, e é isso, galera. Eu gostei muito de Feriado Sangrento. Aqui pra nós, aqui no Brasil, a gente não tem o Dia de Ação de Graças e pra gente o Dia do Peru é na véspera de Natal. Então faz até sentido eles lançarem aqui mais em dezembro, porque é o mais próximo que a gente tem do Dia de Ação de Graças é o Natal. Então imagina isso acontecendo mais ou menos na época do Natal e aproveitando também aquelas remarcações malucas de Natal. Dá pra gente pensar isso acontecendo na nossa cidade, sabe? E é isso que torna tão bizarra a situação, porque esse começo do filme podia acontecer em qualquer cidade, podia acontecer no Rio de Janeiro, podia acontecer no em qualquer época. Exatamente. Sabe? E a gente viu que a gente adora ver slashers. E esse John Carver, o peregrino que a gente vê no Feriado Sangrento, é mais um que veio pra essa coleção de malucos que acabam de uma forma ou de outra nos fascinando no cinema. Nós adoramos slashers. Fato é isso. Com certeza. Então esse tá imperdível pelo jeito, né, Siqueira? Eu Olha, só por essa entrevista e pelas coisas que ele falou pra você, eu tô ainda mais ansiosa. Então, galera, corram pra assistir Feriado Sangrento. Corram pra assistir Feriado Sangrento e se inscrevam aqui no Rapadura também. A gente tem vídeos sobre o mercado, temos o giro dos streams, temos conteúdos bacanas como esse aqui. Então, além de se inscrever no canal, joga o like aí, rapaz! E é isso, nos vemos na próxima e tchau!